Acompanhe a jornada de Han Li, um jovem humilde que usa inteligência, astúcia e um misterioso frasco mágico para superar desafios e trilhar o difícil caminho rumo à imortalidade. Nascido como um garoto pobre e comum de uma pequena aldeia, Han Li entra por acaso em uma seita menor do mundo de Jianghu, tornando-se um discípulo não oficial. Sem talentos extraordinários e com proficiência apenas mediana, ele precisa confiar em sua cautela e perseverança para sobreviver em um mundo repleto de intrigas, perigos e inimigos ocultos. Este canal traz uma história épica de um mortal comum, que contra todas as probabilidades enfrenta demônios, cultivadores poderosos e antigos seres celestiais, buscando seu próprio destino e a ascensão à imortalidade. O relato da jornada de um mortal rumo à imortalidade. Capítulo 1. A aldeia junto à floresta. O segundo tolo abriu os olhos e fitou o telhado de barro e palha sobre sua cabeça. A colcha que o cobria era de um amarelo escuro e tinha um cheiro mofado. Estava tão velha que sua cor original já não podia ser distinguida. Ao lado dele estava seu segundo irmão, Hanju, que parecia estar em sono profundo. Roncos intermitentes chegavam até ele enquanto dormia. A 1,5 metros da cama havia uma parede de terra batida que apresentava inúmeras rachaduras devido à ação do tempo. Do outro lado da parede vinha a voz insistente de sua mãe e a respiração profunda ocasional de seu pai, que fumava seu cachimbo. O segundo louco fechou os olhos lentamente, tentando se forçar a dormir. Ele sabia que, se não dormisse agora, não conseguiria acordar cedo no dia seguinte. Se acordasse tarde, não conseguiria subir as montanhas com seus bons amigos para coletar lenha. O verdadeiro nome do segundo bobo era Han Li. Este nome elegante não lhe foi dado pelos seus pais. Quando ele nasceu, seus pais ofereceram 2 pedaços de pão de milho ao ancião Zhang da aldeia em troca de dar ao bebê Han Li um segundo nome. Quando o tio Zhang era jovem, frequentava a escola com as crianças ricas da cidade. Como era o único na aldeia que sabia ler algumas palavras, mais da metade das crianças da aldeia receberam nomes em sua homenagem. Han Li era chamado de segundo tolo pelos moradores da vila. Apesar do apelido, ele não tinha aparência estúpida ou tola. Pelo contrário, era na verdade a pessoa mais inteligente da vila. Mas assim como as outras crianças, fora de casa, ninguém o chamava pelo seu nome oficial, Han Li. Em vez disso, o chamavam pelo apelido carinhoso de segundo tolo. O motivo pelo qual ele recebeu o apelido de segundo tolo foi porque já havia alguém chamado Tolo na aldeia. Mas esse tipo de apelido não era nada. Havia crianças na aldeia chamadas Cachorro e Ovo Bobo. Esses nomes não eram nem de longe tão agradáveis quanto Segundo Bobo. Por causa disso, Han Li sentiu algum consolo, embora não gostasse muito de seu apelido. Fisicamente, Han Li era muito comum. Tinha a pele bronzeada e correspondia à descrição genérica de uma criança nascida em uma vila agrícola. No entanto, em seu íntimo, ele havia amadurecido mais rápido do que outros da mesma idade. Desde pequeno, ansiava pelo dia em que poderia deixar sua pequena vila e explorar as terras férteis do mundo exterior sobre as quais o tio Zhang sempre falava. Han Li nunca ousara falar de seus sonhos com ninguém na aldeia, pois todos ficariam profundamente chocados. Afinal, deixar aquele lugar era uma ideia que nem mesmo os adultos consideravam facilmente, quanto mais uma criança pequena. Crianças da sua idade só sabiam correr atrás de galinhas e acariciar cachorros. Nunca haviam sequer cogitado a estranha ideia de deixar a aldeia. A família de Han Li tinha 7 membros no total, incluindo 2 irmãos mais velhos, uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Ele era o 4º mais velho da família e completou 10 anos este ano. Juntos, eles viviam uma vida difícil, porém honesta. Raramente comiam carne e peixe, mas toda a família se contentava em viver com os poucos recursos que possuíam. Nesse momento, Han Li oscilava entre o sono e a consciência. Enquanto adormecia lentamente, apenas um pensamento lhe vinha à mente. Nas montanhas, ele precisava colher mais amoras vermelhas para sua irmãzinha, a quem ele tinha um carinho especial. Na manhã seguinte, ao meio-dia,
Han Li se protegia do sol escaldante na sombra projetada pela pilha de madeira em suas costas. Envolto no peito, carregava uma bolsa repleta de frutinhas vermelhas que balançavam a cada passo enquanto caminhava para casa. Ele não fazia ideia de que, naquele momento, havia um convidado em sua casa, um convidado que mudaria seu destino para sempre. Esse convidado era, na verdade, alguém que tinha laços sanguíneos muito próximos com Han Li. Era seu terceiro tio. Corria o boato de que seu terceiro tio era dono de um restaurante na cidade vizinha. Segundo seus pais, o terceiro tio era o mais capaz da família. Depois de algumas centenas de anos, a família Han finalmente havia produzido alguém como seu terceiro tio. Uma figura com status e respeito inigualáveis dentro da família. Quando Han Li era jovem, ele só havia encontrado seu terceiro tio algumas vezes. O irmão mais velho de Han Li tornou-se aprendiz de ferreiro na cidade, graças à apresentação feita pelo terceiro tio. De vez em quando, este terceiro tio até presenteava seus pais com comida, para que levassem para casa e comessem. Como ele cuidava da família de Han Li com muita consideração, Han Li tinha uma ótima impressão dele. Mesmo que seus pais nunca dissessem nada, ele sabia que, no fundo, eles eram muito gratos. O irmão mais velho de Han Li era o orgulho e a alegria da família. Como aprendiz de ferreiro, ele conseguia trazer para casa 30 moedas de cobre por mês, descontando as despesas de moradia. E quando finalmente se formasse, ganharia ainda mais dinheiro. Sempre que seus pais falavam sobre o filho mais velho, o orgulho deles transbordava. Embora jovem, Han Li sentia uma inveja enorme. O melhor trabalho que conseguiu encontrar foi como aprendiz de um mestre artesão, dependendo do artesanato que produzia para ganhar a vida. Então, quando Han Li viu as vestes de cetim novinhas em folha e o rosto redondo que pertencia ao seu terceiro tio, Han Li ficou radiante. Depois de depositar a lenha num canto do lado de fora da casa, ele foi até a frente para cumprimentar seu terceiro tio. Terceiro tio, Han Li o saúda. Feito isso, obedientemente ficou de lado, ouvindo o terceiro tio conversar com seus pais. O terceiro tio sorriu radiante para Han Li, enquanto abria a boca, elogiando o sobrinho. Que menino sensato! Depois de elogiar Han Li, ele voltou sua atenção para os pais dele e explicou o motivo da visita. Embora Han Li não conseguisse entender completamente as palavras que seu terceiro tio dizia, por ser muito jovem, ele ainda assim compreendia mais ou menos o que era dito. Descobriu-se que o restaurante do seu terceiro tio tinha o apoio da seita dos 7 mistérios. Essa seita era dividida em divisões interna e externa. Há pouco tempo, o terceiro tio havia sido oficialmente reconhecido como um discípulo externo. Isso significava que ele podia levar uma criança entre 7 e 12 anos para fazer os exames de discípulo interno. A cada 5 anos, a seita dos 7 mistérios emitia convites formais para jovens fazerem o teste para se tornarem discípulos internos. O teste começava oficialmente no mês seguinte. O terceiro tio era um homem inteligente e astuto que não tinha filhos. Então, naturalmente, pensou em Han Li, que atendia ao requisito de idade. No momento em que o geralmente dócil Padre Han ouviu as palavras Jiang Hu e seita, juntamente com muitas outras frases que nunca tinha ouvido antes, sentiu-se muito hesitante. Levando o cachimbo aos lábios e dando uma tragada, sentou-se sem dizer uma palavra. Segundo o terceiro tio, a seita dos 7 mistérios poderia ser considerada uma das melhores seitas num raio de várias centenas de quilômetros. Se alguém se tornasse um discípulo interno, não só poderia praticar artes marciais gratuitamente, como também receberia uma mesada e teria suas necessidades atendidas. Além disso, aqueles que não passassem nos exames de discípulo interno ainda poderiam ingressar na divisão externa da seita e se tornarem discípulos externos, como o terceiro tio. Eles ainda teriam a oportunidade de ajudar a seita dos 7 mistérios a lidar com seus assuntos externos. Ao ouvir a possibilidade de seu filho receber uma mesada e até mesmo se tornar tão bem-sucedido quanto seu terceiro tio, o pai de Han Li finalmente decidiu dar sua aprovação. Após obter a aprovação do pai de Han Li, o terceiro tio ficou radiante. Deixando para trás 2 moedas de prata, disse que retornaria em 1 mês
para acompanhar Han Li até o local do teste. Durante esse período, o pai de Han Li deveria garantir que o filho estivesse bem vestido e alimentado para melhorar sua constituição e facilitar sua aprovação no teste. Após dar essas instruções, o terceiro tio se despediu de Han Li e seu pai, deu um tapinha na cabeça de Han Li e partiu para a cidade. Embora Han Li não tivesse compreendido completamente as palavras de seu terceiro tio, ele entendeu que seria capaz de ganhar dinheiro na cidade grande. Parecia que seu sonho de outrora finalmente se realizaria, deixando-o tão animado que não conseguiu dormir nas primeiras noites. Após um mês, o terceiro tio retornou à aldeia, querendo acompanhar Han Li até o local do teste. Antes de partir, o pai de Han Li instruiu-o repetidamente sobre as maneiras de se comportar adequadamente. É preciso ser honesto, ter capacidade de perseverança e evitar conflitos desnecessários com os outros. Enquanto isso, a mãe de Han Li o aconselhou a cuidar da saúde, a se alimentar bem e a dormir bem. Na carruagem, Han Li teve que morder os lábios para não chorar, enquanto observava seus pais desaparecerem gradualmente de vista. Embora sempre tivesse sido mais maduro do que outras crianças da mesma idade, ele ainda era apenas uma criança de 10 anos. Era a primeira vez que saía de casa, então, naturalmente, sentiu-se deprimido. Uma saudade imensa tomou conta de seu coração, e ele estava determinado a voltar correndo para casa assim que ficasse rico, para nunca mais se separar dos pais. Han Li jamais imaginaria que, a partir daquele momento, o dinheiro perderia todo o seu significado. Ele estava prestes a trilhar um caminho diferente do dos mortais comuns. Em vez disso, ele trilharia seu próprio caminho rumo à imortalidade. Capítulo 2. Vila do Boi Verde. Dizia-se que a cidade do Boi Verde era uma cidade pequena, mas, na verdade, era apenas uma grande vila chamada Vila do Boi Verde. Somente aqueles que viviam na região montanhosa e os nativos sem conhecimento do mundo exterior chamavam a vila de Cidade do Boi Verde. A única razão pela qual Han Li sabia disso era porque seu tio Zhang, que trabalhava como porteiro há mais de 10 anos, lhe havia contado. A Vila do Boi Verde não era muito grande. Possuía apenas uma rua principal, conhecida como Rua do Boi Verde, que se estendia da fronteira leste à fronteira oeste da vila. Havia também apenas uma taverna na vila, localizada em sua fronteira oeste. Para qualquer mercador viajante que não quisesse dormir ao relento, essa taverna era a única opção. Na parte oeste da Vila do Boi Verde, havia apenas uma estrada para carruagens. Ela ia dos portões da vila e da taverna do Boi Verde até o restaurante Fragrância da Primavera, o único outro lugar que alguém visitaria além da taverna. O restaurante Spring Fragrance não era grande de forma alguma e, na verdade, era bastante antiquado. No entanto, esse estabelecimento possuía um certo charme que atraía muitos viajantes. Todos os dias ao meio-dia, sempre havia uma multidão de pessoas, deixando o lugar constantemente lotado. Um homem barbudo de rosto redondo saiu de uma carruagem acompanhado de um menino rechonchudo de pele escura, que aparentava ter uns 10 anos, e ambos entraram no restaurante com ar de superioridade. Todos os clientes habituais conheciam o homem. Ele era o gerente do restaurante, Gordinho Han. O menino, porém, era alguém desconhecido para eles. Ancião Han, esse garotinho bronzeado se parece muito com você. Será que é filho de alguma prostituta com quem você passou a noite? Brincou alguém. No instante em que a piada foi contada, todo o restaurante caiu na gargalhada. Este é o filho do meu irmão de sangue, meu próprio sobrinho. É claro que ele vai se parecer comigo, disse Gordo Han, orgulhosamente, em vez de se irritar. Essa dupla viajou por 3 dias inteiros, sem descansar antes de chegar à aldeia. Eram Han Li e seu terceiro tio, conhecido como Han Gordo pelos moradores da aldeia. Fat Han cumprimentou alguns clientes habituais antes de levar Han Li para os fundos do restaurante e entrar em um pátio isolado. Xiao Li, você deveria descansar aqui por um tempo. Quando chegar a hora dos exames de discípulo interno, eu a chamarei. Por agora, preciso ir para atender alguns alunos regulares. Gordo Han apontou para uma sala lateral no pátio,
e gentilmente fez um gesto para que Han Li entrasse. Após dizer isso, o terceiro tio de Han Li se virou e correu de volta para dentro do restaurante para atender seus clientes. Ao chegar à porta, sentiu um súbito mal-estar e lembrou Han Li. Não corra por aí. Você pode se perder na vila se ficar vagando por aí. Portanto, é melhor não sair deste pátio. Hein? Ao ouvir a resposta sincera de Han Li, ele assentiu aliviado e saiu pela porta. Após seu terceiro tio deixar o pátio, Han Li sentiu-se repentinamente exausto. No instante em que sua cabeça tocou o travesseiro, caiu num sono profundo e começou a roncar. Surpreendentemente sem o medo que uma criança normal demonstraria ao ficar sozinha em um ambiente desconhecido. Ao cair da noite, um criado trouxe comida. Embora não fosse uma refeição suntuosa, estava deliciosa. Depois que Han Li comeu, o criado estava recolhendo os pratos restantes quando seu terceiro tio entrou tranquilamente. Como foi? A refeição estava do seu agrado? Você sente falta de casa? Sim, sinto falta de casa, respondeu Han Li com sua voz infantil. O terceiro tio pareceu satisfeito com a resposta de Han Li. Ele começou a conversar com ele sobre seu dia a dia e a se gabar de muitas de suas experiências. Aos poucos, Han Li foi perdendo a timidez e começou a rir e a conversar com o terceiro tio. Dessa forma, 2 dias passaram rapidamente. No terceiro dia, depois de Han Li terminar o jantar, ele estava esperando que seu tio contasse histórias sobre Jiang-Hu quando uma carruagem parou em frente à porta do restaurante. A carruagem era pintada de um preto brilhante e até o cavalo era um raro corcel dourado. Mas o que mais chamava sua atenção era a palavra mistério, escrita em caracteres prateados na estrutura da carruagem, dentro de um triângulo vermelho que emoldurava uma faixa preta. A imagem na faixa também emanava uma aura insondável. Ao verem esse estandarte, todos os especialistas em artes marciais da região souberam que aquela carruagem pertencia a um dos 2 senhores feudais locais, a seita dos 7 mistérios. Parecia que um convidado ilustre havia chegado à Vila do Boi Verde. A seita dos 7 mistérios era anteriormente conhecida como a Seita Suprema dos 7, e foi fundada há 200 anos por um mestre marcial extremamente famoso chamado Soberano Supremo dos 7. Tendo dominado a província de Jing e a vizinha província de Shu por algumas décadas, o Soberano Supremo dos 7 era extremamente famoso. Mas, após ser acometido por uma doença, o poder da seita dos 7 mistérios sofreu um golpe devastador e sua influência caiu drasticamente. No fim, a seita dos 7 mistérios foi expulsa da capital da província de Jing pelos esforços conjuntos de suas seitas rivais. Assim, há 100 anos, a seita foi forçada a se realocar para uma área extremamente remota chamada Montanha do Arco-Íris Celestial. A partir de então, eles reconstruíram suas raízes naquela região de pouca importância e se tornaram uma potência local. Como diz o velho ditado, um camelo faminto ainda é maior que um cavalo. A seita dos 7 mistérios já fora uma seita importante, portanto ainda possuía um potencial considerável. Assim que chegou à Montanha do Arco-Íris Celestial, imediatamente assumiu o controle de cerca de uma dúzia de cidades e vilarejos, incluindo a Vila do Boi Verde, e contava com cerca de 4.000 discípulos, tornando-se uma das 2 potências supremas indiscutíveis da região. Localmente, o único outro poder que poderia rivalizar com a seita dos 7 mistérios era a Gangue do Lobo Selvagem. A Gangue do Lobo Selvagem era originalmente um bando de ladrões a cavalo da província de Jing, que não hesitavam em incendiar, matar, saquear e pilhar. Após algum tempo, um exército enviado pela corte imperial cercou e reprimiu ferozmente os bandidos. Alguns deles aceitaram a anistia concedida pela corte imperial, enquanto os restantes se reorganizaram na Gangue do Lobo Selvagem. A Gangue do Lobo Selvagem era extremamente cruel e sanguinária, mantendo suas características anteriores de não ter escrúpulos em cometer atrocidades. Assim, sempre que se enfrentavam, a seita dos 7 mistérios estava em desvantagem. Embora a Gangue do Lobo Selvagem controlasse mais aldeias do que a seita dos 7 mistérios, a gangue não sabia como administrá-las de forma eficaz para gerir negócios e gerar renda. Em comparação,
A riqueza das aldeias controladas pela seita dos Sete Mistérios superava em muito a das aldeias sob o controle da gangue do Lobo Selvagem. Invejosa da prosperidade da seita dos Sete Mistérios, a gangue do Lobo Selvagem planejou tomar o território da seita, resultando no conflito de longa data entre as duas grandes potências. O conflito causou inúmeras dores de cabeça ao atual líder da seita dos Sete Mistérios. Por causa da gangue do Lobo Selvagem, a seita dos Sete Mistérios tem aceitado um número crescente de discípulos nos últimos anos. Após a carruagem parar, um homem magro de 40 anos saltou para fora. Seus movimentos eram extremamente ágeis, indicando que ele era um especialista poderoso. Ele parecia conhecer muito bem o restaurante do Gordo Han e caminhou pomposamente em direção ao quarto onde Han Li estava hospedado. Ao ver o homem de 40 anos, Fatih Han o cumprimentou imediatamente com respeito. Protetor Wang, por que uma pessoa tão estimada como você fez essa viagem pessoalmente? O protetor Wang bufou friamente. As estradas por aqui não têm estado tranquilas ultimamente. Por causa disso, é necessário reforçar as defesas. Assim, os anciãos ordenaram que eu viesse pessoalmente. Não fale mais bobagens. É esta a criança que vocês queriam indicar? Sim. Este é meu sobrinho. Espero que o protetor Wang cuide bem dele. Ao ver a expressão impaciente no rosto do protetor Wang, o terceiro tio imediatamente pegou uma bolsa de aparência pesada e a entregou secretamente ao protetor Wang. Após avaliar o peso da bolsa, o semblante impaciente do protetor Wang visivelmente relaxou. Gordinho Han, você realmente sabe se comportar. Na volta, vou garantir que todas as necessidades do seu sobrinho sejam bem atendidas. De qualquer forma, já está ficando tarde. É melhor nos apressarmos. Capítulo 3. Seita dos Sete Mistérios. O cheiro dentro da carruagem era desagradável, mas isso não chegava a ser uma surpresa. A capacidade ideal daquela carruagem era de apenas 10 pessoas, mas naquele momento havia cerca de 30 crianças pequenas espremidas lá dentro. Mesmo que as crianças pequenas tivessem corpos menores que os dos adultos, o espaço dentro da carruagem era insuportavelmente apertado. O esperto Han Li havia escolhido um assento perto das laterais quando entrou na carruagem e agora observava furtivamente as outras crianças. As crianças que se inscreveram ou foram indicadas para fazer o teste na seita dos Sete Mistérios podiam ser separadas em 3 grupos diferentes com base em suas roupas e comportamento. No primeiro grupo, havia um jovem vestido com roupas de seda sentado no centro da carruagem, rodeado pela maioria das crianças. O nome desse jovem era Wu Yan. Ele tinha 13 anos, um dos mais velhos a se sentar na carruagem. Normalmente ele nem estaria ali, já que sua idade já havia ultrapassado o limite, mas uma de suas primas mais velhas era casada com alguém influente dentro da seita dos Sete Mistérios. Portanto, a idade de Wu Yan foi propositalmente ignorada, e ele pôde participar da seleção. A família de Wu Yan administrava um dojo de artes marciais. Então ele tinha acesso a uma considerável quantia de dinheiro. Desde jovem, ele praticava artes marciais. Mesmo que seu talento não pudesse ser considerado excepcional, ao enfrentar o tipo de Han Li, crianças que nunca haviam praticado artes marciais antes, Wu Yan era mais do que suficiente para subjugá-las. Ficou muito claro que crianças como Wu Yan, que vinham de famílias ricas e poderosas e já tinham praticado artes marciais, podiam ser consideradas a elite dentro do grupo de crianças que estava na carruagem. O segundo grupo de crianças vinha de origens diversas. Algumas eram de famílias de comerciantes, outras de operários ou de artesãos, e assim por diante. No entanto, todas tinham algo em comum. Cresceram na cidade. Assim, desde cedo, aprenderam com os mais velhos de suas famílias a observar as pessoas e a reconhecer o que lhes era benéfico. Por isso, essas crianças cercaram Wu Yan e repetidamente o chamavam de Jovem Mestre Wu e Irmão Wu, para ganhar sua simpatia. Wu Yan parecia estar acostumado a ser bajulado. O terceiro grupo de crianças era composto por pessoas como Han Li. Esse grupo vinha de aldeias remotas e pobres. Geralmente, eles se contentavam com o que tinham. Eram pobres e haviam sofrido uma vida de dificuldades e conflitos. Apenas algumas crianças pertenciam a esse terceiro grupo.
formando uma minoria dentro da carruagem. Elas geralmente se mantinham reservadas e tinham um comportamento quieto, sem sequer ousar falar ou rir alto. Eram uma mudança refrescante em comparação com aquelas crianças barulhentas. Após a carruagem sair da vila do Boi Verde, ela seguiu rapidamente para o oeste, fazendo alguns desvios para visitar outros lugares e recolher ainda mais crianças. No quinto dia, conseguiram chegar à Montanha do Arco-Íris Celestial, lar da seita dos Sete Mistérios, perto do pôr do sol. A primeira coisa que as crianças viram ao saírem da carruagem foi o belo e cativante pôr do sol. Só quando o protetor Wang começou a repreender as crianças é que elas despertaram do torpor e continuaram a caminhar. A Montanha Arco-Íris Celestial era originalmente chamada de Montanha da Fênix Cadente. Reza a lenda que, em tempos antigos, uma fênix de 5 cores caiu neste local e gradualmente se transformou na montanha. Após a descoberta do lugar pelos humanos, estes perceberam a beleza do pôr do sol atrás da montanha e das nuvens rosadas. Inspirados pela majestosa imagem, decidiram renomear o local para a Montanha Arco-Íris Celestial. A Montanha do Arco-Íris Celestial era a segunda maior montanha da província de Jing, depois da Montanha Baimang. Era extremamente extensa, abrangendo um raio de 10 li. A Montanha do Arco-Íris Celestial era, na verdade, uma cordilheira composta por 10 picos, cada um deles incrivelmente perigoso e sob o controle das diversas divisões da seita dos Sete Mistérios. O pico principal da Montanha do Arco-Íris Celestial era chamado de Cume do Sol Poente. Era traiçoeiro e perigoso como nenhum outro. Além de ser extremamente íngreme, havia apenas uma trilha entre o pico e a base da montanha. Depois que a seita dos Sete Mistérios restabeleceu suas bases nessa área, eles estabeleceram um total de 13 postos de controle ao longo da trilha até o topo da montanha. Alguns desses postos de controle estavam escondidos, enquanto outros ficavam à vista de todos. Eles estavam preparados para todas as rotas que a gangue do lobo selvagem pudesse usar para invadir a montanha. Enquanto Han Li seguia os acompanhantes à frente do grupo, ele observava os arredores. De repente, os acompanhantes pararam quando uma onda de vozes amigáveis e cordiais começou a ecoar. "Irmãozinho Wang, por que você chegou tão tarde? Você está 2 dias atrasado." "Chefe de divisão Yue, nos atrasamos na viagem até aqui. Desculpe por preocupá-lo." De pé diante de todas as crianças, o protetor Wang respondeu respeitosamente, curvando-se para um velho de rosto vermelho. A fachada severa do protetor Wang foi instantaneamente substituída por um olhar bajulador. "De qual grupo de crianças se trata?" "Este é o lote número 17. "Hein?" O chefe de divisão Yue olhou pomposamente para Han Li e as outras crianças. "Mandem-nos para o pátio. Deixem-nos descansar esta noite. Amanhã de manhã começaremos o processo de seleção. Mandem de volta para a base da montanha aqueles que falharem ou quebrarem as regras." "Entendido, chefe de divisão Yue." Subindo os degraus de pedra da montanha, as crianças estavam extremamente animadas, mas ninguém ousava falar alto. Apesar da pouca idade, elas sabiam de alguma forma que aquele lugar determinaria seus destinos. O protetor Wang estava à frente e cumprimentou várias figuras no caminho para os alojamentos das crianças. Era visível que ele conhecia muita gente e era bastante popular na região. A maioria das pessoas que encontraram pelo caminho vestia roupas verdes e portava uma lâmina ou espada. Mesmo aqueles que pareciam estar de mãos vazias, carregavam bolsas cheias de itens misteriosos presas à cintura. Pelo porte e comportamento, era possível perceber que todos eles possuíam algum nível de habilidade em artes marciais. Han Li e as outras crianças foram levados para o pico de uma montanha que parecia mais baixo em comparação com os outros picos. No topo, havia uma casa de barro, construída para as crianças dormirem à noite. Enquanto dormia, Han Li sonhou que vestia seda. Tinha uma espada de ouro nas mãos e possuía habilidades marciais incomparáveis, derrotando facilmente os filhos do ferreiro da aldeia, contra os quais ele não tinha a menor chance. Então, ele acordou na manhã seguinte, ainda com a lembrança do sonho. O protetor Wang não deixou as crianças tomarem o café da manhã.
Em vez disso, levou todas elas montanha abaixo até uma encosta íngreme repleta de brotos de bambu. Lá, o chefe de divisão Yue e alguns outros jovens que Han Li não reconheceu já as aguardavam. Vamos continuar no próximo episódio e se você está curtindo a história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação sempre que um novo capítulo for lançado. Agora, se você realmente gostou muito, deixe seu like. Isso é muito importante para o projeto.